Olá, meu nome é Fábio Aristimunho Vargas, eu sou professor de Direito Internacional, sou doutor em Integração Regional pela USP e estou gravando este vídeo porque muitos alunos têm me perguntado, me questionado sobre a questão da Amazônia e a crise diplomática que o Brasil está vivenciando nestes dias. Então, este vídeo aqui é para esclarecer algumas questões que têm aparecido e eu acho que é importante divulgar. Uma das questões que me perguntam é se os outros países têm razão em cobrar alguma coisa do Brasil, se o Brasil é soberano, se isso não seria uma interferência estrangeira, uma interferência externa em assuntos pertinentes apenas à soberania nacional. A questão é a seguinte: o Brasil tem compromissos internacionais em matéria de preservação ambiental que deve cumprir, né? E o Brasil vem aí nos últimos anos demonstrando serviço, mostrando que vinha cumprindo, ainda que deficitariamente, havia um discurso governamental no sentido de mostrar serviço, no sentido de mostrar que estávamos atinentes às regras internacionais em matéria de preservação ambiental. E quando eu digo os últimos governos, eu estou me referindo às últimas décadas. É um trabalho que vem sendo feito desde o governo militar. Quando, por exemplo, os militares se deram conta de que a Amazônia era alvo da cobiça estrangeira e que era necessário ocupá-la, era necessário torná-la, integrá-la ao restante do território nacional, o governo no caso, Médici, tomou uma atitude que foi a que àquela época parecia adequada, que era construir a Transamazônica. O problema é que a Transamazônica causou impacto ambiental gravíssimo, e já na década de 70, quando se deu início aí à tomada de consciência da necessidade da preservação ambiental, que as espécies se extinguem, que o meio ambiente não tem capacidade de se regenerar, começou um movimento internacional, axiológico, de tomada de consciência da necessidade da preservação ambiental, e o Brasil começou a ser cobrado já naquela época sobre a preservação da Amazônia e também sobre a tutela dos povos indígenas que ali vivem. Então vem dessa época, da década de 70, a cobrança em relação ao Brasil com relação a esses compromissos internacionais. E na década seguinte, o Brasil e os brasileiros ficamos taxados de desmatadores de florestas, né? de um país que desmatava, que não se importava com a derrubada de árvores, com a perda da floresta. Inclusive era essa a mancha internacional, uma mancha internacional uma nódoa, né, que era associada a nós nesse período. O Sarney era sempre representado em tiras, em sátiras estrangeiras, como o grande vilão do meio ambiente. Só houve uma mudança nessa visão, nessa imagem do Brasil, a partir da Rio 92, da Eco 92, que o Brasil sediou, né, uma conferência das Nações Unidas. Na época era o Fernando Collor, o presidente, e desde então, desde que o Brasil sediou a Rio 92, houve uma mudança de paradigma, uma mudança, uma reversão na imagem. A partir daí, nós passamos de país cobrado, de país devedor, a país credor, país que cobra os outros em matéria ambiental. Então foi um trabalho de governos sucessivos, de décadas, de gerações de diplomatas, no sentido de demonstrar, através do discurso e comprovando por meio de atos, que o governo brasileiro estava respeitando as normas internacionais em matéria de preservação ambiental. Então é a construção de décadas, não é de um governo ou outro. E é assim, e nos últimos anos, sempre que vinha a questão da preservação ambiental à baila, o Brasil sempre podia se escudar no discurso de que não tinha recursos, não conseguia dar conta de bancar aí a preservação da Amazônia, e isso deu margem para que fossem criados fundos de preservação, por meio do qual outros países colaboravam com o Brasil, né? E também a criação de mecanismos como do Protocolo de Quioto, sobre créditos de carbono, em que países que atingissem as suas metas seriam de redução de emissão de gás carbônico seriam remunerados por aqueles países que não atingissem
as suas metas. E o Brasil seria aí, então, contemplado com o pagamento de outros países por ter atingido suas metas. Então, a gente sempre teve digamos assim, essa defesa, né? Que nós estamos fazendo a nossa parte e se não conseguimos, precisávamos da ajuda dos outros países e essa ajuda de alguma maneira vinha. O que nós estamos observando agora é uma mudança do paradigma aí com relação ao discurso da preservação ambiental por parte do governo brasileiro. O governo brasileiro não só não tem um discurso de preservação ambiental, como tem, pelo contrário, fomentado medidas contrárias à preservação ambiental, que pode ser comprovada, por exemplo, por meio da demissão do presidente do INPE, só por ter divulgado dados que o governo não considerou adequados, chamando de mentirosos esses dados. O fato de ter desmantelado a diretoria do IBAMA e não ter recolocado todos os cargos, tem vários cargos vagos ainda no IBAMA. Uma redução drástica na emissão de multas e também de apreensão de madeira ilegal, né? Entre outros dados aí, aumento das queimadas, dados que corroboram essa percepção de que o governo não está fazendo o que deveria fazer, né? Mas e aquela história de que sempre houve queimadas, todo ano? Sim, isso é verdade. Todo ano houve queimadas. Os governos anteriores também não davam conta da preservação ambiental. Mas nós temos uma grande diferença. Antes nós tínhamos governos que não davam conta de preservar a Amazônia, que não garantiam a integridade da Amazônia, mas tinham um discurso externo de preservação da Amazônia e de respeito das normas internacionais de preservação ambiental. Agora, o que nós estamos vendo é um governo que não só não preserva, como ainda tem um discurso contrário à preservação ambiental. Um discurso que pode ser aí observado em práticas diversas. E é essa a percepção, né? Se antes nós tínhamos uma falta de preservação, mas um discurso que era comprado lá fora, de que nós estávamos de acordo com as normas, agora nós temos uma falta de preservação também, como acontecia antes, um pouco pior talvez, mas sem entrar nesse mérito, e ainda um discurso contrário à preservação que permeia as falas do ministro, esse ministro errático aí, uma diplomacia despreparada, amadora, que não sabe lidar com a questão. E, enfim, essa é a percepção externa. E por isso voltou à baila de novo essa discussão sobre a internacionalização da Amazônia. Que, vejam bem, não é uma novidade. Isso é uma questão que vem de décadas atrás. De décadas. O que o Brasil conseguiu fazer aí ao longo desses anos todos, desde o governo militar, foi construir um discurso que desmantelava, que nos escudava dessa acusação de que não preservávamos a Amazônia. Era sempre assim, pode ser que não estejamos dando conta, mas estamos fazendo o possível para a preservação da Amazônia, né? E isso garantia a nossa integridade soberana em relação à Amazônia. Agora, a percepção externa mudou radicalmente. A percepção externa é: o Brasil não está cuidando da floresta e dos povos que lá vivem, assim como tem um discurso contrário à preservação. Ou seja, uma mudança completa de paradigma. Todo o nosso capital acumulado aí, todo o crédito que nós acumulamos, que nós guardamos aí por esse tempo todo, está sendo desperdiçado agora, está sendo posto fora. E o nosso soft power, que é a única coisa que nós temos, o poder do exemplo, não temos forças armadas, armas convencionais, não temos bomba atômica. Nós temos o poder do exemplo, o soft power. O nosso soft power está sendo posto por água abaixo, está sendo queimado junto com a floresta, junto com o nosso filme. O que leva a consumidores estrangeiros a não quererem comprar mais produtos brasileiros. O que pode resultar, no fim das contas, em última instância, em digamos assim, em um isolamento do Brasil, tal qual sofrem países como Cuba e Venezuela. Vejam só a que ponto chegamos. Mas e a hipocrisia desses países, né? Eles adotam o discurso de que o Brasil deve preservar, mas eles não têm mais a floresta, eles não preservam. Tem uma mineradora
norueguesa, que despeja lixo químico em nascentes da Amazônia. Sim, esses países são hipócritas, é da natureza dos países. É da natureza que os governantes façam o que seja do interesse do seu país. Utilizando o discurso, ainda que de maneira hipócrita, seja falar uma coisa e fazer outra, exigir, cobrar dos outros um certo comportamento, mas na verdade quem exige tem certos interesses por trás. É óbvio que isso acontece. São países de história colonialista, a França, o Reino Unido. Então é uma ingenuidade da nossa diplomacia achar que isso não aconteceria, que esses países não utilizariam esses acontecimentos a seu favor para se beneficiar. É de se esperar que isso aconteça. É claro que são hipócritas. É claro que isso aconteceria em algum momento. Então, o que deveria ter sido feito, e era o que se vinha fazendo até então, era não entregar ouro para o ladrão. Era não dar margem para esse discurso de internacionalização da Amazônia. Era falar, estamos fazendo a nossa parte. Talvez não estejamos dando conta, mas estamos nos esforçando, talvez você possa ajudar mais. E não venha com esse papo de internacionalização da Amazônia, porque nós estamos fazendo o que é necessário. Né? Agora houve uma inversão completa. Agora a percepção é que nós não estamos fazendo e não pretendemos fazer. De novo voltou o discurso da internacionalização da Amazônia. O estrago já está feito. Décadas de trabalho aí desperdiçadas em poucos meses de uma diplomacia errática e de um governo que não tem noção do que está fazendo, que não se responsabiliza pelos próprios atos e pelos próprios discursos. Ah, mas e as ONGs? O problema da Amazônia são as ONGs. O problema da Amazônia são os índios que vendem as terras, permitem que as terras sejam ocupadas pelo gado, pelo agronegócio. Tudo isso é fumaça. Tudo isso é desvio da atenção principal. Quando você perde o foco do principal, você perde a credibilidade em face do seu interlocutor. Você perde a razão. É como aquela situação. Alguém fala assim, cuidado com o seu filho, ele vai ser atropelado. Aí você vira e fala assim, ele não é meu filho, é meu sobrinho. Quer dizer, você não está preocupado com a criança. Você tem outros interesses por trás. Cuidado com o fogo da Amazônia, da nossa casa. A casa não é sua, a casa é nossa. Qual é o recado que se passa com isso? O recado é que nós não estamos preocupados com a Amazônia. É óbvio. Então é saber fazer o discurso certo. E qual que é o discurso que o governo deveria estar defendendo? O discurso de que a Amazônia está sendo preservada e ponto. Ah, mas os índios, as ONGs... Esquece. Sabe como que os estrangeiros ouvem? Blá, blá, blá. Não quero preservar a Amazônia. Blá, blá, blá. Então, nessa hora, é um momento de contrição e de correção de rumos, em que o governo deveria estar falando simplesmente, vamos preservar, temos medidas, estamos adotando medidas drásticas, seguras para a preservação da Amazônia, para o fim dos incêndios, aceitamos colaboração sem condições. Era o que deveria estar sendo feito, né? Ah, mas e também o discurso de que há interesse dos outros países nos recursos naturais. Gente, tudo isso é fumaça, tudo isso é cortina de fumaça, é para desviar o foco. O foco neste momento é, vamos preservar, porque esse é o nosso interesse. Vamos preservar para manter a soberania sobre a Amazônia. Sob certa perspectiva das relações, da teoria das relações internacionais, uma perspectiva realista, seria do interesse do Estado preservar, atender às normas, não porque nós somos bonzinhos, ou éticos, ou por um imperativo de ordem moral. Nada disso. Vamos preservar a Amazônia para preservar a nossa soberania. É isso. Ah, mas e o prejuízo do agronegócio, a excesso de demarcação? Tudo isso tem que ser deixado de lado, esse discurso errático que tira o foco do principal. O principal é, pretendemos defender, preservar a Amazônia com o objetivo de preservar a nossa soberania. E acabou. Qualquer outra coisa que falar é desvio do foco do principal. Né? E eram basicamente essas as minhas reflexões que eu queria compartilhar. Fico à disposição, se alguém quiser tirar alguma dúvida, questionar, só perguntar aí que eu estarei à disposição, tá bom? Obrigado e até a próxima.